ide e pregai o Evangelho. Essa foi a ordenança que Jesus ele deixa para os discípulos, para todo aquele que segue a Ele. Temos que ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Temos que ministrar a palavra de Deus. Muito certo, muito bom e é correto. Mas nesta cena encontramos alguns de nós que nos preocupamos em servir, pregar, assim como a Marta estava preocupada em servir o Mestre. Estamos a servir, pregar, pregar e pregar. Mas nos esquecemos de algo muito importante. E talvez você se pergunte, o que nós nos esquecemos? Às vezes pregamos, servimos e nos esquecemos de viver esta mesma palavra que pregamos. Amado irmão, há um grande perigo em pregar o Evangelho e não viver o Evangelho. Pregue sim, pois essa é a ordenança que Jesus ele deixou. E se você ainda não começou a pregar a palavra de Deus, você é exortado a pregar, pois a palavra de Deus em Marcos 16:15 diz: ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer, esse já está condenado. Então é importante nós pregarmos a palavra de Deus. Mas além do pregar, você precisa viver a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ela é poderosa. É altamente poderosa. Ela é poderosa, sim. Quando tu pregas, tu alcanças os outros. Mas quando tu vives, tu és também alcançado. Amém? Então, se você quer ser alcançado pela palavra, se quer ser alcançado pelo Evangelho, você precisa viver o Evangelho de Deus. Podemos usar uma pequena parábola. Um certo homem que, estando doente, ele recebe a receita médica. Recebe todos os medicamentos, toda a prescrição médica. Mas ele só circula com a prescrição médica. Ele não consome, não toma o medicamento. Esse homem, ele é semelhante ao servo que prega, mas não vive a palavra. Assim como o doente, que mesmo com a prescrição médica, fica circulando com ela e não consome, não tem como ter chances de ser curado, de ser salvo. Assim também o homem que só prega e não vive, não consome, não pratica, não digere, não vive a palavra de Deus, esta mesma pessoa não tem como ser salva. Por quê? Porque ela não está a tomar posse da palavra de Deus. Ela simplesmente está a servir como canal para os outros serem alcançados. Daí que a palavra de Deus, em Mateus 7:21 diz o quê? Que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Daí que existirão pessoas que dirão, Senhor, não preguei eu em teu nome, não evangelizei, não expulsei demônios. Sim, você aceitou ser um canal, mas você não aceitou viver a palavra de Deus. Ei, amado irmão, seja muito cuidadoso nesse aspecto. Viva a palavra de Deus, toda a palavra, toda ela, desde Gênesis e Apocalipse. Ela é útil, ela serve para a nossa edificação. E você precisa viver a palavra. Não é sobre pregar somente. Também precisa se preocupar em viver esta mesma palavra. Sob o risco de você pregar e os outros serem salvos, de você ficar de fora. Por quê? Por ser aquela pessoa que anda com a prescrição médica, com os medicamentos, mas não os digere para a sua própria salvação. Seja muito cuidadoso e cauteloso, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela diz que naquele dia o Senhor dirá aos que estarão à sua esquerda: apartem-se de mim, vós que cometeis iniquidade. Eu não vos conheço. Essas mesmas pessoas que em algum momento estavam aí a pregar, estavam aí a expulsar demônios, Deus vai dizer: não, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque essas mesmas pessoas, embora tenham feito uma parte, decidiram deixar o mais importante. Deixa-me dizer isso. Quando você ouve a palavra de Deus e prega para os outros, você é como o homem que fica na fronteira, assinando, verificando os vistos. Você ajuda os outros a sair da fronteira de um país para o outro, de um nível para o outro. Mas o problema é que você não vai passar para outro país. Você fica ali. Até que você decide tratar o teu passaporte, para você ter esta oportunidade de sair de um país para o outro. Quando você prega a palavra de Deus, você é como um homem que trabalha no aeroporto.
Você vai ajudar os outros, vai carregar até as malas dos outros, vai verificar as malas dos outros, mas isso não vai te dar o direito de herdar o reino dos céus. Você precisa garantir o teu passaporte, precisa garantir o teu visto. Meu irmão, se você tem trabalhado no aeroporto já faz tempo, ajudado muitas pessoas a serem salvas, a viverem para Cristo, acima disso, viva a palavra de Deus. Senão, o avião ele vai chegar e você vai ficar de fora. Porque a palavra de Deus ele é clara em dizer que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E se você não manifesta esta fé em Cristo Jesus, é o primeiro a fugir da palavra de Deus, você não será salvo. Viva a palavra, amado irmão. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Amém? Vamos pregar, vamos evangelizar, mas vamos buscar viver a palavra de Deus, porque é viver a palavra de Deus, é tomar posse da palavra de Deus que nos faz pessoas melhores, que nos faz pessoas dignas de herdar o reino dos céus. Isso por quê? Porque Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não toma posse de Jesus como teu guia, como teu Senhor, não há como você chegar ao encontro do Pai. Apega-te a Jesus. Segura em Jesus, que é a sua palavra. Quando você assegura, quando você pega na palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, você está assegurando